Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo, financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Renato Franklin. Por favor, Sr. Renato, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos aí, muito bem-vindos à nossa teleconferência para falar do segundo trimestre de 2020. O segundo trimestre que, obviamente, todo mundo tocado aí pela situação do Covid, a pandemia, isolamento social e tudo que está acontecendo, mas que a gente traz aqui a principal mensagem, que nós temos aqui uma companhia preparada para enfrentar desafios inéditos como esse que nós enfrentamos no segundo trimestre de 2020. Então, com todos os impactos da operação, um time capaz de executar muito bem e minimizar esses impactos. Trazemos então, começando aí no slide 3, falando dos nossos principais destaques do trimestre. Começo pela receita bruta crescendo 5% sobre o segundo trimestre de 2019, principalmente aí pelo recorde de seminovos, a time performando bem, mesmo com lojas fechadas, num ambiente de isolamento, a digitalização da Movida e a agilidade do nosso time fazendo a diferença para que a receita bruta ficasse num patamar aí acima de R$1 bilhão. Nosso EBITDA consolidado atingiu R$151 milhões, então estável em relação ao segundo TRI de 19. Os 10 pontos percentuais de margem é sobre a receita de serviços, a margem de serviço melhora porque o denominador é menor. E o lucro líquido de R$3 milhões. Obviamente uma queda em relação ao segundo TRI de 19, mas um resultado que foi bastante minimizado pelo corte de custos que nós conseguimos fazer. Nós trazemos como destaque a redução de R$42 milhões sobre o segundo TRI de 19, mas também uma redução de R$67 milhões em custos e despesas em relação ao primeiro TRI de 2020. Então, mostrando a nossa governança e nossa agilidade de ajustar rapidamente a companhia para qualquer cenário que a gente vive aí. Mais um destaque, caixa recorde, R$1,7 bilhão. Então, quando a gente ouvia muitas preocupações sobre a resiliência da companhia, a capacidade de vender carro e de manter um caixa estável, mesmo num momento como esse, somos capazes de aumentar o nosso caixa, reduzimos a alavancagem da companhia e temos hoje bastante conforto do ponto de vista de balanço e caixa para retomar o crescimento. E trazemos um destaque: sustentabilidade continua um pilar muito forte da companhia. Num momento como esse, ganha ainda mais relevância pela conscientização de todos, da necessidade de nós, que somos privilegiados de atuar num negócio com retorno, com bastante espaço para crescimento, temos o dever de contribuir para um país melhor e reduzir essas injustiças. A Movida e a Simpar, o nosso grupo, a antiga JSL, agora a Simpar, tem feito várias contribuições, desde cestas básicas, transporte de cestas básicas, doações, comodatos de carro e muita coisa para ajudar. E a Movida assinou diretamente o Pacto Global das Nações Unidas, mas é mais um destaque do trimestre, assumindo mais compromissos. Vou comentar mais para frente de outras iniciativas de sustentabilidade que reforçam o nosso posicionamento e clamam aí por ter mais empresas nessa jornada que reforçam o nosso propósito. Convido vocês para o slide 4 para a gente falar um pouquinho do cenário e da estratégia que nós adotamos no segundo trimestre de 2020. Então, o cenário inicial, só lembrando a todo mundo, o segundo
segunda quinzena de março, ali por volta de 18 de março, a pandemia chega realmente no Brasil, isolamento social decretado, fechamos algumas lojas de aluguel no início, fechamos todas as lojas de seminovos, então uma potencial ociosidade da frota, queda na demanda nossa, baixa visibilidade sobre a atividade econômica, até hoje ainda pouca visibilidade, né, de como se dará essa retomada e a velocidade, e liquidez e estrutura de capital bastante desafiados. O Edmar, nosso CFO que está aqui comigo, vai comentar um pouquinho do que a gente fez aí. Mas a gente olhou para aquilo e tomou a seguinte estratégia. Primeiro, compromisso principal, cuidar da nossa gente. Então não medimos esforços para implantar todos os protocolos que as lojas de rentacar foram consideradas serviço essencial, então ficaram abertas, tivemos que proteger a nossa gente, cuidar da nossa gente, colocamos quem a gente podia em trabalho remoto, afastamos grupos de risco e implantamos todas as medidas possíveis para cuidar da nossa equipe e dos nossos clientes. Isso se repercutiu também, né, no encantamento dos nossos clientes, fomos até surpreendidos por NPS em níveis recordes, a pesquisa de satisfação em todas as linhas de negócio melhorando durante a pandemia, mesmo com todo o estresse do momento. Precisamos reduzir a oferta de carros, então tomamos a decisão, como não tínhamos previsibilidade, de reduzir e nos tornar uma empresa magrinha pronta para acelerar no momento correto. Desmobilizamos de uma agilidade na desmobilização de carros e a força de acelerar os projetos digitais que garantiram aí um canal de vendas, tanto no varejo quanto no atacado, duas soluções novas, atuando com venda 100% digital, atingindo volume recorde de vendas e criando aí um novo canal de vendas que vai dar para a gente mais resiliência para o futuro, mais capacidade de crescimento e de escoamento de seminovos. Atuamos também na adequação da estrutura organizacional e estrutura da companhia como um todo, desde o fechamento de lojas que nós comentamos no trimestre passado, mudanças de loja, soubemos aproveitar oportunidades com imóveis com custo muito competitivo, que justificava a mudança de algumas lojas para lugares maiores e mais baratos. Mexemos sim em linha de pessoal, renegociamos contratos de manutenção, de aluguel, de serviços prestados e conseguimos a redução que eu já comentei de 67 milhões de reais. Grande parte dessa redução a gente pretende manter, então os negócios vão entregar mais margem no futuro, nós vamos ter uma cultura de custos ainda mais austera na companhia. Já somos uma companhia low cost, reforçamos isso a todo momento, isso vai dar mais competitividade promovida no futuro. Preservamos a liquidez e a alavancagem, então o Edmar aí liberou ações que trouxeram mais de R$1 bilhão em captação, bastante importante para o nosso balanço e para a gente estar agora confortável para acelerar o crescimento. Mantemos as operações 100% ativas, então sim, o time transacional ficou de casa, mas nós aqui estávamos no escritório, executivos-chave no escritório, a gente discutindo, se cuidando e protegido, mas ao mesmo tempo inovando, criando novos canais, olhando todo dia, reunião que era semanal vira diária, mensal virou semanal, muito mais indicadores, e a gente testando o produto todo dia para poder minimizar o impacto. Dito isso tudo, o que a gente está vendo aí agora? Né? A retomada, graças a Deus, está indo melhor do que a gente esperava, então o nosso negócio, né, tem vários nichos de atuação, alguns deles crescendo muito acima da expectativa, como o carro mensal de pessoa física, pela transformação cultural, e o uso eventual também normalizando aos poucos, nós vamos comentar um pouco disso para frente. Tivemos a manutenção da frota jovem, essa decisão de vender os carros e reduzir a frota da companhia, ela traz um benefício de médio prazo e longo prazo. Hoje a frota de aluguel de carro nossa é bastante jovem, então a Movida sempre teve o posicionamento de ter a frota mais jovem no aluguel de carros, e nos seminovos vocês vão ver também que nós temos hoje o estoque mais novo de seminovos, então trazendo ganho para a companhia em termos de custo de manutenção, em termos de percepção de qualidade do cliente. O estoque nosso de seminovos, como eu falei, fica selecionado, nós atuamos. A gente tinha que estimular o mercado um pouquinho, então com descontos, e até para lançar novos canais. Um canal digital que ninguém conhecia para vender um carro usado 100% digital. Mas nós estimulamos nos carros mais rodados e mais antigos, onde então tinha espaço para fazer isso, ficamos agora com um estoque melhor para vender. E temos hoje aí mais de 5 novos canais de venda, vários produtos novos, ou seja, quando a gente chegar lá na frente, no final do ano, a gente acredita que a gente consegue chegar no tamanho parecido com 2019, mas com mais avenidas de crescimento, nós vamos falar mais sobre isso para frente também. Vamos então para o slide 5, para a gente falar de frota. Nesse slide de frota, mais importante do que a capacidade de reduzir a frota de 119 para 103 mil carros que a gente está mostrando, é o que aconteceu com a coluna laranja aí, que é a frota ociosa, né? A não operacional nossa, chegou a bater quase 30 mil carros, 29 mil carros ali no auge em abril, e a gente foi vendendo o carro muito rápido, chegando agora em julho em 9 mil carros, ou seja, normalizando o nosso estoque de seminovos. Agosto continua num ritmo muito bom, para a gente voltar para a companhia em patamares normais.
Se pegar agora, nós já estamos rodando numa ocupação total recorde e taxas de ocupação muito positivas e muito boas, também recordes aí aos finais de semana, que vai ajudar para a gente minimizar o retorno e acelerar a retomada da rentabilidade também. Vale ressaltar que nesse momento, 103 mil carros, nós estamos com a alavancagem, uma das menores alavancagens já vindo da companhia, com a margem já voltando para a normalidade no rentacar e com taxa de ocupação acima de 80%. Os patamares serão maiores daqui para frente pelo mix de mensal, mas a gente retoma o crescimento. Nós compramos já quase 6 mil carros no segundo TRI e já estamos normalizando o ritmo de compras de agosto para frente, a ritmo pré-pandemia, crescendo a frota todo mês. Vamos passar para o slide 6 para falar um pouquinho do rentacar. Eu vou falar um pouco de cada unidade de negócio agora. No rentacar, obviamente, a unidade de negócio mais impactada, 34% de redução da nossa receita de serviços aí, quando a gente olha no trimestre. Depois eu vou falar um pouquinho do mês a mês, porque aí dá para entender como é que está retomado, e comento um pouco também de cada segmento, tá? O destaque aqui é a receita por carro, ela cai em parte por ocupação e em parte por mix, né? Então um pedaço disso a gente recupera com ocupação e um pedaço o mix será um pouco diferente aqui para frente. Mas o custo por carro a gente conseguiu reduzir ainda mais. Então a Movida, que já entregava um custo por carro bem competitivo em relação à média de mercado, agora com R$500 de custo por carro, então 20% quase de redução sobre o segundo TRI de 19, mantendo o nosso compromisso aí de buscar eficiência e produtividade a cada mês, a cada trimestre e agora até a cada dia. Quando a gente muda para a próxima página, no slide 7, a gente abre aqui o mês a mês, né? A gente não tem esse costume, estamos fazendo isso atipicamente pela pandemia e também, adicionalmente, a gente acha que é justo com vocês mostrar também o número de julho para garantir total transparência, lembrando que governança também é um dos pilares fortes da dimensão de sustentabilidade. Então estamos trazendo aqui a abertura de julho para mostrar como é que está a retomada. Vocês veem o volume mensal de diárias andando muito bem no rentacar. Então a gente fazia mais ou menos 1.480.000 diárias por mês, né, lá na pré-pandemia. Isso caiu para 1 milhão de diárias, uma queda muito grande, e veio subindo 9% ao mês. Julho já foi 1.400.000, ou seja, agosto a gente já volta para números equivalentes ao pré-pandemia. Obviamente com um mix diferente. Então, quando a gente olha para a diária média lá na frente, ela é diferente. Nós estamos rodando um pouco acima de R$60. O que tem acontecido com o preço aqui? O preço, a gente no início deu muito desconto, em abril, né? Só que o desconto ele demora a impactar a receita, porque os contratos mensais são pré-pagos. Então, você vê o impacto da nossa ação no outro mês. E você ainda negocia com o cliente. A gente fez os descontos muito rápido, mas a retomada de preço, que começou ali no final de maio, obviamente tem cliente com mais tempo com o carro por assinatura, aí você dá mais um mês para ele, mas avisa que no outro vai subir para garantir o NPS adequado. Então o impacto de correção de preço ele é mais forte em agosto e setembro pela subida que nós estamos fazendo. O legal é, contratos novos em agosto, quem pesquisar no site, vão ver que produto por produto a gente já está mais ou menos 5% acima do que agosto do ano passado. Então tem um efeito mix, mas a rentabilidade de cada produto será recuperada e ainda com espaço para a gente otimizar isso. Destaque aqui para a ocupação acima de 80% e o acréscimo de receita, né? A gente atingindo já líquido de 81 milhões em julho e o ritmo de crescimento, a gente acredita que vai continuar essa média mensal para frente. A retomada tem sido forte aqui no Rentacar. Como é que está cada um dos segmentos? Só rapidinho, né? Vocês vão perguntar isso depois, a gente dá mais cor um pouquinho, mas a aeroporto é onde sofre mais, que a diária média é mais alta, e no corporativo, a gente viu a pequena e média empresa que o empresário tem que trabalhar já evoluindo mais rápido, já voltando para níveis pré-pandemia, fazendo inclusive mais viagens de carro. A gente está tendo bastante viagem de carro interestadual. Então a gente acredita que para frente a gente vai ter uma retomada gradativa e demanda até mais forte durante, pelo menos, o médio prazo e o curto prazo, de viagens de fim de semana, viagem doméstica com família, de carro, ajudando aí a ter demanda para o rentacar, tá? Na próxima página, na página 8, a gente abre o mensal e eventual. Então, o mensal ele caiu bastante, né, ali em abril, e continuou caindo porque tem as devoluções, o contrato já estava pago, o cliente ficou com o carro, e depois a gente começou a retomada já ali no início de maio. Hoje já está em níveis pré-pandemia, principalmente pelo produto mensal pessoa física, né? Tanto o mensal flex já existia, só lembrando, a Movida foi a primeira a entrar nesse segmento, quanto o lançamento dos novos produtos, como o Movida Anual, é o carro seminovo, num contrato de 12 meses. Então, aquele sonho que a gente já comentava com vocês, a gente imagina que lá no futuro a segunda perna do carro será relevante.
Hoje não é uma necessidade, o mercado de seminovos é muito grande, mas a gente já fica preparado para o momento que a gente quiser alongar a duração, ter uma segunda perna do carro. E um contrato de 0 km de longo prazo, que a gente tinha uma plataforma semi-digital e atuava em nichos, a gente escalou isso, lançou uma plataforma 100% digital e disponibilizou aí para todo o país e está crescendo bastante. Toda semana é muito melhor do que a semana anterior. Para mim, isso daqui vai ser o maior negócio das locadoras no médio prazo. Já vimos falando isso há algum tempo já, deve ter mais de um ano que a gente fala isso. Quando todo mundo tiver, aí todo mundo vai realizar o espaço que tem de crescimento aqui. E no eventual embaixo, o sinal é muito positivo. Tanto a retomada, você vê a tendência de retomada, como principalmente os picos de final de semana. Cada pico desse é o final de semana. Isso aqui é julho, agosto está mais forte do que isso. Nós já estamos hoje faltando o carro nos finais de semana, então comprando o carro para crescer a frota e trabalhando bastante precificação para aumentar a rentabilidade nessas viagens curtas desse final de semana, tá? Isso está bacana. Vamos passar agora para o slide 9 para falar de gestão de frotas, o GTF. No GTF, o negócio é mais estável, né? Então a gente apresenta um crescimento de 15% sobre o segundo trimestre de 19. Se a gente olhar, teve adiamento de mobilização, mas nós temos hoje 2.000 carros já com pedido em montadora para implantação de novos contratos. Continuamos com um pipeline bem forte de clientes, muitos clientes estudando a terceirização de frotas. E nós vamos falar que depois nós lançamos ainda um canal para atuar em novos segmentos na gestão e terceirização de frotas, que vai crescer bastante. Lembrando que aqui, por mais que alguns clientes vão ter menos carros nesse novo cenário, a penetração de frota terceirizada é muito baixa. Então é muita oportunidade que a gente tem pela frente. O setor deve continuar com um crescimento significativo em gestão e terceirização de frotas no curto, médio e longo prazo aí, como um todo, tá? Aqui a gente também fez redução de custo, então caiu 12,6%, que contribuiu para o aumento de margem da gestão e terceirização de frotas, que hoje o Marco vai comentar depois, contribuindo para a virada da companhia e para um ganho aí significativo de rentabilidade. E aí passo para o slide 10 para a gente falar que mais uma vez seminovos foi o destaque do trimestre. O que é o importante aqui, gente? Mais importante do que a capacidade de digitalização e de venda, eu gostaria de reforçar que desde que a gente arrumou a casa em seminovos, nós viemos entregando em seminovos todo o trimestre. E um trimestre como esse, um desafio como esse, os números que nós estamos mostrando, mostram que as coisas que a gente faz aqui são com serenidade e para serem sustentáveis. A gente faz com profundidade, com processo, com estrutura, para garantir resiliência, estabilidade aí no médio e longo prazo. Não estamos fazendo aqui coisas imediatas. Então, quando a gente antecipa soluções digitais, nós antecipamos, sim, com os features mais básicos para possibilitar algum ganho no curto prazo, mas uma solução que está sendo construída com metodologia ágil, implantando melhorias a cada 14 dias, trazendo novidade para o cliente, que vai dar bastante capacidade de crescimento e escala para o nosso negócio como um todo de seminovos lá para frente. A gente fez um recorde de receita aqui, 750 milhões de reais. Isso é 21% acima do segundo TRI 19, que era o nosso recorde anterior. Então isso é muito bacana. Nós estamos batendo um recorde 20% acima do que era o recorde anterior. Em volume, 18.500 carros, então bastante volume. Isso, obviamente, dilui o G&A, despesa administrativa, 4,9%, também melhor patamar. E a margem bruta ali, melhor principalmente por causa do internet, né? E o ticket médio de venda, ele vem subindo, mas muito em decorrência, se você olhar no ano passado, o ticket médio de compra vinha subindo. Então ele vai continuar subindo, isso é uma tendência natural da companhia, e a gente tem sim mexido o preço, mas ainda com cautela, subindo, fazendo precificação dinâmica e garantindo o giro de estoque, porque a frota mais nova traz uma percepção para o cliente muito positiva e garante o nosso crescimento aí com esse posicionamento de marca muito diferenciado no mercado. No slide 11, a gente abre também o mês a mês de seminovos. Aqui a gente mostra um pouquinho, né? Então abriu o ticket médio mais baixo, R$ 38.700, e aí fomos evoluindo no giro dos carros também, nos carros mais caros. A gente chegou aí em R$ 43.000 de ticket médio em julho, então um ticket médio muito positivo, mostra a tendência. O volume nós fizemos recorde sim, em maio, aí e junho, e começamos a ajustar a precificação agora, porque não precisamos mais ter essa preocupação do giro. Agora é um giro mais normal do carro, o estoque está regularizado e crescer a companhia de uma forma bem natural aí. Reforçamos nossa quilometragem média do estoque aí com a mais baixa do mercado e os feirões online estão repercutindo muito bem, o número de acessos está bacana, a conversão aumentando bastante, a presença de marca da Seminovos Movidas está muito forte no cliente.
Então, aquele plano que a gente tinha de conquistar o posicionamento, de ganhar relevância no mercado que é muito pulverizado, a pandemia acabou acelerando isso e vai nos empurrar um pouquinho para dominar esse mercado de seminovos. Vou passar agora a palavra para o Edmar, nosso CFO, para comentar um pouquinho dos números financeiros nossos. Ed, por favor. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Antes de começar a falar aqui o específico do número, eu queria fazer um agradecimento especial à nossa base de investidores pessoas físicas. Esses se constituíram um apoio muito importante, né, dentro desse cenário e têm nos ajudado a fazer alguma coisa diferente aqui no RI. Eu repito, a gente tem aprendido muito. Então, é importante a gente prestigiar, porque muitos deles são nossos clientes e são 85 mil CPFs diferentes que estão na nossa base hoje. É um número bastante importante e que nos dá muito orgulho também. Tá? Em função disso, a gente vem colocando novos canais diferentes no ar para atender esse público, para garantir que a informação chega a todo mundo. Nós iniciamos um canal no Twitter, nós criamos um podcast de resultado e a partir desse trimestre a gente também disponibiliza um vídeo com os resultados no nosso site. Tá? Então a gente julga isso muito importante. Daí, mais uma vez, a gente ter feito um fato relevante com os dados referentes a julho, a maneira que a gente encontra de ajudar o mercado a entender o que está acontecendo e também para poder falar com mais conforto aqui nesse call e depois nas interações que nós temos com vocês, investidores. Voltando aqui para a depreciação, o valor de R$ 2.600 por carro no RAC, né, olhando para os últimos 12 meses, e R$ 4.200 em GTF, ele reflete a postura conservadora que nós temos tido em relação a esse item. Então, mais uma vez, como o Renato falou, a baixa visibilidade continua, ainda que todos os indicadores estejam ao nosso lado, positivos, com retomada clara, mas, de novo, o que vai ser o final de 2020, o primeiro trimestre e segundo trimestre de 2021 ainda está pouco claro para a gente. Então, a gente deve continuar com a depreciação em níveis equivalentes, mas a gente entende que isso lá na frente se transformará em imagens ainda mais positivas em seminovos. Passando para o slide 13, eu queria agora só convidar vocês a falar muito rápido, né, de EBITDA e EBIT de cada uma das linhas de negócio. Né. Para falar de RAC, houve uma redução de 10 pontos percentuais, né, na margem EBITDA. Isso aí, principalmente por conta da queda na receita, que foi compensada, de novo, pelas reduções que fizemos em custos e em despesas. Quando você olha para o EBIT, você vê que o aumento da depreciação impactou o EBIT. Primeira vez que a gente publica um EBIT negativo no RAC, e aí a diferença, nesse caso, de um trimestre para o outro, no EBIT foi de 78 milhões. O que é importante aqui? O EBITDA do trimestre foi 151 milhões. O ritmo mensal é totalmente diferente e ele segue muito a receita. Então, quando você olha a média do trimestre, 50 milhões por mês de EBITDA, né, isso não é verdade por mês. A gente já está rodando num patamar muito acima. Né? Para a GTF, o que aconteceu? A gente melhorou margem EBITDA, né, em 8 pontos e em 20 milhões em valores nominais, de novo, aumento de volume e aumento de rentabilidade em função dos cortes que fizemos. Quando você olha para o EBIT, a margem sofre um pouco, mas a gente melhora nominalmente em 5 milhões, no caso do GTF, de novo pelo aumento da depreciação, que se transformará em resultado adicional para a companhia mais à frente. Quando a gente olha para seminovos, e aí eu estou falando do lado direito do slide, a evolução é clara, né? A gente sai de menos 1,8 de EBITDA para 2,1, um avanço de 26 milhões em termos nominais, e esse mesmo avanço em termos de EBIT, de novo, o EBIT de seminovos ele está positivo e a perspectiva do nosso lado é que ele continue muito forte também daqui para frente. Passando para a próxima página, página 14, por favor, a gente dá uma olhada geral aqui nos resultados consolidados da companhia. Então, o primeiro deles é a receita líquida acima de R$1 bilhão,
últimos 12 meses mantido acima de 4 bilhões de reais, um crescimento de quase 6% sobre o mesmo trimestre do ano passado, um indicador muito importante em tempos de pandemia. O EBITDA, como eu falei, 151 milhões, estável em relação ao ano passado, o que garante que o EBITDA dos últimos 12 meses também tenha se mantido constante acima de 800 milhões. Então, de novo, quando a gente olha tudo o que está acontecendo e a gente mostra o intramês do trimestre, em especial do RAC, e mostra das outras atividades também, dá para entender que quando você olha para o EBITDA, o menor valor é esse aqui. A partir de agora, a gente vê uma progressiva melhora, já estamos vendo mês a mês, e para o terceiro trimestre a gente vai mostrar um outro patamar. Segue o mesmo raciocínio para o EBIT, com o condicionante do aumento da depreciação. Então, o EBIT diminuiu 46 milhões de um trimestre para o outro, basicamente foi o aumento de depreciação que a gente aplicou. O lucro também cai de 41 para 3 e se aplica ao mesmo racional. Né? Tudo mais constante, aqui é claramente o aumento da depreciação. Vamos falar de caixa e endividamento no slide seguinte, e esse é um ponto sempre importante, em especial em épocas de crise, quando eventualmente estruturas de capital ou capacidade de acesso ao mercado ficam desafiados. Então a gente mostra um caixa ao final do trimestre de 1.700 bi, fruto, primeiro, da nossa capacidade de vender seminovos ao longo do trimestre, já foi dito, 13 mil carros de venda líquida, entre aspas, aliada à questão da captação. A gente captou mais de R$1 bilhão, sendo pouco mais de 500 milhões em risco sacado, 200 milhões em debênture, 200 milhões adicionais em CCD, prazo médio desses dois acima de 2 anos, além de notas promissórias menores, mas sempre, nesse caso, sendo colocadas a mercado. Adicionalmente, também tivemos apoio de investidores na postergação de pagamentos, aproximadamente 130 milhões, e a gente pode ver aqui do lado direito desse slide que a gente termina o trimestre com indicadores muito positivos do ponto de vista de balanço. Dívida líquida sobre EBITDA, alavancagem em 2,6. O EBITDA sobre juros líquidos aumenta, chegando quase a 4 vezes, uma cobertura muito interessante. E a dívida líquida mais fornecedores, né, ela cai de 6 para pouco abaixo de 4, mostrando de novo todo o esforço, todo o ajuste que foi feito na companhia. Aqui embaixo eu trago também, adicionalmente, o tamanho do nosso conta RCB e para mostrar que também no cartão de crédito a gente já mostra um incremento em relação à posição mostrada ao final do primeiro trimestre. Então, dito isso, né, a gente vê que a companhia fez o esforço que precisava fazer, o resultado emagreceu e a gente sabe que é temporário e agora está na hora de voltar a crescer. Com o caixa, com as estruturas de capital que nós temos isso, dá tranquilidade para tomar essa decisão. Dito isso, eu devolvo a palavra para o Renato, para ele falar um pouco da jornada digital e o que temos feito sobre esse assunto aqui na companhia. Renato. Obrigado, Ed. Gente, no slide 16, a gente colocou o título Jornada Digital, o que não transformação digital, porque a gente tem o privilégio aqui de nascer numa companhia, de tocar uma companhia que nasceu já mais voltada para o digital, né? Então, o aplicativo vem desde cedo, a gente traz aqui a lembrança do pioneirismo da companhia em soluções para a pessoa física. Não vou ficar passando por todas elas, porque é muita coisa aqui, eles colocaram só algumas no slide, mas destacar um pouquinho o que a gente fez nesse trimestre, né? Então, começo pela venda 100% online em seminovos com delivery. E aí, gente, não é que a gente fez isso em uma semana e colocou no ar. Só lembrando, quando nós lançamos a possibilidade de aprovação do financiamento totalmente online para seminovos no ano passado, todo mundo subestimou isso e falou, cara, vai demorar muito. E a gente também estava criando as bases para o negócio do futuro, que a gente acreditava em vender online lá no futuro, depois de conquistar as relevâncias de marca. Mas isso te possibilitou, a gente já tinha muita coisa pronta para poder acelerar outros features e colocar o WhatsApp e a parte de vídeo para poder mostrar o carro para o cliente ali, que possibilitou a gente implantar isso muito rápido ainda no final de março e já começar a vender 100% online em abril com as lojas fechadas, que era o único jeito de vender.
A parte de precificação dinâmica, estamos implantando bastante coisa, então, com inteligência artificial, com ferramentas aí de precificação e de captura de dados que nos otimizam a rentabilidade de seminovos. No Rentacar, temos evoluído bastante também com a jornada digital, os aplicativos novos, desintermediando as transações, trazendo mais rentabilidade. O web check-in é uma transformação, então a possibilidade do cliente fazer o check-in pelo telefone, gerar um QR Code, eliminar a necessidade de papel, isso aí está crescendo bastante, algumas regiões mais do que outras, e a gente espera no final do ano aí estar trabalhando praticamente sem papel para o segmento de pessoa física. É bem bacana, facilita muito o processo, é bem legal de fazer. E as soluções de longo prazo, né? Os lançamentos que nós fizemos de longo prazo, já comentamos, o Mensal Flex já existia, o 0 km, o anual, a plataforma nossa está bem friendly, convido vocês a entrar lá e fazer até conta do carro de vocês versus alugar um carro com a gente. Vocês vão ver que além de ser muito mais cômodo, é mais barato, então vale a pena. Então a gente chama de uso inteligente do carro, crescendo bastante. No slide 17, a gente sim volta para o que é uma transformação digital. Por quê? Porque a gente entende que tem uma transformação digital para ocorrer na indústria de rentacar. Então, só lembrando, a gente trouxe esse número lá no IPO, ainda continua muito baixo o número de venda online no setor. Então, 9% das vendas diárias de aluguel de carro, 9% são online pelo Euromonitor. E na Movida, 48%. Então, mostra realmente o nosso posicionamento no digital muito forte, um posicionamento de pessoa física muito forte, em linha com a base de cliente ali que a gente tem de investidor, pessoa física também, reforçando o nosso posicionamento. E isso traz ganho de custo, gente. Por isso que o nosso custo é menor. O custo por carro é menor. E que vai dar vantagem estrutural é aquilo que a gente fala. No médio prazo, obviamente, demanda para todo mundo, competição racional, é mais ver quem consegue subir preço mais rápido e rentabilizar melhor o negócio. Mas vai chegar um momento que vai ter uma competição e quem tem o menor custo é que dita o preço do mercado. Então essa é uma vantagem estrutural da Movida, que a gente fala que vai ser percebida nesse momento que a gente tiver um pouquinho mais de restrição de demanda. A gente atua com multicanalidade, então são vários canais de venda, e estamos lançando aí novos canais. A gente ainda não está abrindo quais são esses canais. Nós lançamos 5 novos canais que eu acredito que serão muito representativos do ano que vem, de venda inéditos para aluguel de carro. Então, vocês vão perceber isso, mais para frente nós vamos fazer o lançamento. É bem bacana o que vem pela frente aí. Não vou ficar falando de inteligência artificial, tem várias ferramentas que a gente tem usado aqui. Na página 18, a gente traz o GTF. O GTF, a gente tem feito muita coisa, né? Só lembrando, a parte de telemetria, que é um negócio que a gente já usa no RAC lá desde 2018, né? O COV nosso, que é a Central de Operação Veicular, que foi montado principalmente para prevenir fraude, ganhou o prêmio lá em 2018. A indústria tem evoluído nisso e vai trazer muito ganho, sim. E no GTF a gente já vende isso para o cliente. E agora qual que é a novidade principal aqui? Não é o carro conectado, é a célula B2B digital. Essa célula a gente montou para o RAC há quase 2 anos atrás, tem crescido bastante. E no GTF, o nosso consultor de vendas, obviamente, ele atua em clientes com frota maiores, pelo menos acima de 10 carros. Nós montamos uma célula para atuar só na pequena e média empresa de 1 a 10 carros, com garantia real para não ter risco de crédito. Isso aí vai ser um mercado significativo, vai ajudar a gente a crescer o nosso negócio com uma rentabilidade maior, porque esse cliente paga um pouquinho mais pelo aluguel do carro. Aí, parte 19, falando de seminovos. Então, a venda 100% online tem crescido bastante. E o que é legal? Que mesmo junho, onde a gente teve já a maioria das lojas abertas, a venda online aumentou, mesmo com a loja aberta. Então, isso é bacana. Acho que esse canal veio para ficar. Ele vai atuar em conjunto com as lojas físicas. Eu não vejo fechamento de lojas, tá, gente, como substituição, mas vejo, sim, menos necessidade de continuar abrindo lojas na mesma proporção. Cada loja vai conseguir vender mais carro, uma vez que eu tenho mais capilaridade com o online. Os feirões ajudam bastante e trago aqui um lançamento importante nosso. Foi uma primeira empresa também a ter um aplicativo mobile para atacado. O aplicativo ajuda muito o lojista pequeno. Isso deu capilaridade para a gente. A gente atuou em cidades menores que não tinham pandemia, ou que não estão com isolamento tão grande quanto estava em grandes cidades. Isso aí traz cliente que compra 1 carro, 2 carros, tem ajudado a gente o reforço, o trabalho liderado lá do time de seminovos para atacado, liderado pelo Lazarino, tem trazido muito cliente novo. É uma bandeira que o time todo tem de trazer novos clientes para a base todo mês. Isso ajuda bastante aí a criar resiliência para o futuro. E aí vou para o slide 20, para a gente falar aí do que a gente tem feito para enfrentar a pandemia. De novo, a base da nossa execução são nossos valores. Isso é que tem garantido essa diferença de performance em relação à expectativa de mercado em todos os momentos de crise. Seja a greve dos caminhoneiros, seja agora na pandemia aí do Covid.
A nossa gente é diferente. Aproveito aqui para agradecer toda a nossa equipe, a paixão que tem pelo trabalho, pelo cliente e o nosso compromisso com o resultado e capacidade de inovação simples, rápida. Não é jogar um monte de dinheiro fora nem fazer marketing. É ser simples, mas com uma solução que atende o cliente. E o pilar principal de sustentabilidade, eu vou me permitir comentar um pouquinho das nossas iniciativas aqui de sustentabilidade que a gente tem tido. Então, além da assinatura do Pacto Global das Nações Unidas, nós iniciamos a parceria com o programa de supply chain do CDP. Então, isso é muito legal, porque além da gente melhorar as nossas práticas, nós estamos convidando todos os nossos fornecedores a aderirem em práticas mais sustentáveis, incluindo na avaliação técnica dos nossos fornecedores os KPI ASG. Então, isso ajuda bastante. Além disso, criamos uma trilha de educação na nossa plataforma, na Academia Movida, uma plataforma EAD, que continua funcionando até mais intensa agora durante a pandemia, porque já era totalmente online, voltada apenas para a sustentabilidade. Tem uma trilha lá de valorização da diversidade, da parte ambiental, da parte social, com todos os nossos programas que a gente tem aqui na Movida. Fizemos também o inventário de gases de efeito estufa. Isso é importante, porque a gente tinha o número nosso, tinha um levantamento, fizemos o inventário, bateu com os dados, agora temos uma auditoria externa independente certificando que o que a gente estava levantando está certo. Estruturamos o diligence na parte de direitos humanos para garantir que tem um controle de tudo que a gente está escrevendo, dos processos que nós estamos fazendo e dos compromissos que nós assumimos. E isso tudo, gente, mostra para a gente assim, que essa combinação de ter governança, ter execução, foco nos valores, uma cultura muito forte, dá serenidade para a nossa performance, dá bastante confiança para a gente retomar o ciclo de crescimento com rentabilidade e sustentabilidade. E aí convido vocês para o slide 21 para dar uma visão do que a gente vê pela frente. Então, o que a gente vê pela frente, né, gente? Primeiro, jornada digital crescendo bastante, porque são alavancas de crescimento que a gente enxerga. Então, esse digital vai ajudar. Quando a gente reduz a fricção com o web check-in, por exemplo, se só tinha 3% das pessoas habilitadas para alugar um carro, vão ter muito mais. Então, é mais mercado para a gente crescer mais rápido. O delivery crescendo muito em São Paulo e Rio, tá? A gente entregando o carro na casa do cliente. Quando forem alugar, podem solicitar o delivery nas suas residências. A gente entrega, busca o carro, tal, bacana demais. A desintermediação, que aumenta a rentabilidade e dá mais capilaridade para a gente, chegando no cliente final. O uso inteligente, a mudança de hábito, gente, importantíssima. Produto mensal, eu reforço aqui, será o maior mercado de aluguel de carros para todas as locadoras. E, inclusive, acredito que teremos alguns novos players. E nós podemos estar atuando em parceria com novos players também. Isso aqui vai ser bastante relevante, está sendo relevante para a nossa retomada e bastante importante. Novos canais de venda com disrupção e cada vez mais personalizados. Então, a personificação de cliente está ganhando mais granularidade. A nossa comunicação, a gente mudou o nosso marketing, né, atuando, praticamente cortamos quase tudo que é institucional e fomos tudo para performance. Mudamos a mídia programática. Isso está melhorando a conversão de forma significativa e estrutural, que vai nos permitir investir ainda mais no online, trazendo performance. Eu estou construindo marca ao mesmo tempo que vendo. Isso é muito bom e também reforça para a gente aí a confiança aí no futuro de curto e médio prazo. Aproveito aqui, né, para agradecer todos os nossos interlocutores, então nossos colaboradores, nossa equipe trabalhou duro, clientes que continuam privilegiando a Movida, acionistas, credores e fornecedores aí. A gente tem certeza, gente, que os fundamentos são muito sólidos e ainda aquecidos com essa cultura do uso em detrimento aí da posse de ter o carro. Então a gente enxerga um futuro tão brilhante quanto a gente via antes. Temos planos de tamanho e rentabilidade e com mais avenidas de crescimento. A gente termina 2020 mais preparado para 21 do que estava antes. Então 21 será ainda melhor do que o que a gente esperava antes da pandemia. Essa é a nossa visão aqui. Vamos continuar dando o nosso melhor para gerar cada vez mais valor, com simplicidade, com agilidade, sempre pensando no nosso cliente, na nossa comunidade e nos nossos acionistas. Porque, afinal, a vida é para ser movida, né? Com saúde e segurança para todos. Estamos à disposição agora para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado a todo mundo aí pela participação. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Vitor, do Bradesco. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação ao número de julho, né, que vocês mostraram, e a gente vê essa recuperação forte.
vocês conseguem comentar um pouco como vocês estão vendo agosto, né? A gente viu ali em julho, taxa de utilização na casa de 81%. Se esse número é sustentável, se de repente dá para aumentar um pouco mais. E também a segunda pergunta, voltada a crescimento, né? No release vocês comentam um pouco sobre compra de carro para GTF. Se você puder comentar um pouco como que vocês estão vendo a volta de compra para o RAC. Obrigado. Obrigado, Vitor. Primeiro, falando aí de agosto, né? Agosto continua com a retomada parecida com o que a gente via no crescimento mês a mês que a gente viu hoje no segundo trimestre, a abertura que a gente está colocando para vocês. Então, a gente acredita que os patamares de ocupação eles serão maiores do que o período pré-pandemia, principalmente pelo mix. Dá para fazer mais de 81% de ocupação? Até dá, só que qual que é o nosso esforço aqui? Nós estamos reajustando os contratos mensais para poder liberar a frota para o eventual e crescendo a companhia gradativamente, né? Apesar de a gente ver demanda, temos que ser bem cautelosos quanto ao que vai ser o cenário macro aí de final de ano. Estou muito otimista com o cenário micro, o cenário do Rent-A-Car. Então, acredito que agosto vem bem no RAC crescendo um pouquinho a ocupação, crescendo de área média e voltando para patamares pré-pandemia do ponto de vista de volume e de margem nos negócios, tá? Seminovos idem, vindo bem e com mais preço também. Quando fala de compra de carros, a gente comprou aí esses 2.000 carros que tem pedido de montadora, mas para o RAC a gente está voltando a compra igual em níveis pré-pandemia, tá? Então a gente vai ver a frota do RAC crescendo. Até um ponto importante, se vocês olharem lá no número que a gente abriu de frota mês a mês, é que a frota operacional do RAC ela cresce. Apesar de a gente ter reduzido a frota total, a gente tem aumentado a nossa eficiência. Então, a frota operacional do RAC cresce. Tem até uma mudança de estrutura organizacional nossa aqui. Nós estamos com uma equipe dedicada a otimizar o giro do ativo. Esse, para mim, é o nome do jogo que a gente quer eficiência. Então, a ocupação total da companhia é a gente entregar cada vez mais rentabilidade. Então, a gente vai ver a compra do RAC bem normal de agosto para frente, acho que crescendo frota todo mês. É o que a gente enxerga aí. Tá ótimo, obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Morgan Stanley. Bom dia, Renato e Edmar. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho desse TRI. Minha pergunta é sobre o custo caixa mensal por carro, especificamente no segmento do RAC. Vocês entregaram uma redução bem forte no segundo TRI. Eu entendo que uma parte disso é recorrente, dado que vocês diminuíram o quadro de colaboradores, se negociaram o contrato de aluguel. Eu só queria entender se vocês têm alguma visão de qual nível vocês esperam que vocês conseguem rodar para frente. Essa é a pergunta. Obrigado. Fala, Lucas. Obrigado aí pela pergunta. A gente, obviamente, não vai dar guidance aqui para frente, né? Mas o que a gente enxerga? Parte da demanda, a gente vai conseguir subir gradativamente. Você pegar uma parcela nossa que é custo fixo, que gerou essa economia, principalmente se você pegar ali, tanto dentro do custo quanto dentro da despesa, que ele cai. Na despesa, também tem redução de despesa de venda, que deve continuar mais baixa. Por quê? Porque onde você paga mais despesa de venda é na venda via OTA de agências de turismo, que a demanda continua muito fraca. Então, a gente vai trazer desintermediação, ganho de venda direta e custos em patamares inferiores ao pré-pandemia. Deve ser algo no meio do caminho do que a gente viu antes e o que está vendo agora. E tem um outro ponto, Lucas, que é importante. Se você olhar para o conjunto da obra, a gente não deixou de fazer nada. Então, mesmo os carros ainda sendo preparados para serem vendidos, nós efetuamos a manutenção neles. Então, quando você olha, né, o custo por carro de manutenção, ele cai, mas a volta dele é suave, porque, de novo, a gente não deixou de fazer nada, a gente estava com o tempo todo operacional e fazendo o que precisava ser feito. Tá? Então, esse é um dado importante também, porque qualquer retomada agora, ela vai ter um impacto, vamos chamar assim, leve em relação ao que você viu no segundo TRI. Tá? É isso aí, nós gastamos bastante dinheiro preparando o carro. Tá, perfeito, obrigado. E uma segunda pergunta, vocês mencionaram no release, né, que vocês viram em julho em termos de tarifa média no RAC, né? E eu queria só entender se vocês podem dar um pouquinho de cor por segmento, se vocês acham que, pelo que vocês estão vendo, já normalizou todos os segmentos, a precificação, e daí o que a gente está vendo agora é só um efeito de mix, né?
Então, se vocês puderem dar um pouquinho de cor de como está a precificação por segmento no RAC. Tá bom, bacana. Você vai ver ela normalizada mais a partir de agosto e setembro, tá? Então, se você olhar setembro, já tem até alguns segmentos acima do que era o histórico e todos no mínimo igual ao histórico. Em julho, ainda tem um pouco de impacto de preço, principalmente dos produtos mensais que foram incentivados durante a pandemia para garantir a ocupação. Então, julho e agosto, a gente tem impacto de preço nos produtos mensais. A parte diária, ela já foi um pouco mais normalizada em julho. Claro que julho não foi a alta temporada igual era antes, né? Então não foi aquele patamar de alta temporada. Agosto está até melhor do que julho, o que não é normal no nosso segmento. Mas agosto para frente começa a ficar tudo mais normal e até com subida de preço em relação ao histórico. Perfeito. Muito obrigado, Renato Edmar. Bom dia. Obrigado, bom dia aí. A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Simões, da Credit Suisse. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Peço desculpa se já tiverem respondido essa pergunta, não consegui pegar desde o começo. Mas eu queria saber se vocês pretendem refazer mais algum refinanciamento de dívidas para as que vencem para 20 e 21 por ano que vem, ou se do jeito que está vocês já sentem confortáveis que não precisam mais fazer. Obrigado. Oi, Henrique, Edmar aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder por etapas. Número 1, sim, nós estamos confortáveis com o que a gente conseguiu construir durante o segundo TRI. Número 2, muito importante, é a questão de que nós estamos com a nossa capacidade de venda de seminovos e, portanto, de fazer o capital de giro da companhia ter um ciclo positivo, também é muito importante. E 3, faz parte da nossa atividade acessar o mercado de maneira recorrente. Então, o fizemos durante o auge da crise. Agora, a gente vai ter um pouquinho mais de seletividade, mas sim, é bem provável que nas próximas semanas ou 2 meses a gente venha acessar o mercado de maneira a fazer uma gestão de passivo, basicamente, né? Então, é ter um fluxo mais confortável olhando o conjunto da obra, tá? Perfeito, ficou claro. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do webcast do senhor Ricardo Peixinho, da Tagus. Foi citado que o resultado dos seminovos foi fruto de uma maior venda em canais de volume. Que canais são esses? Foi citado também uma mudança no mix de carros. Poderia detalhar melhor estas alterações? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Basicamente, canal de volume é o canal de atacado, né? Onde a gente tem explorado mais é o que a gente chama de atacarejo. Ou seja, não é o grande grupo. A gente teve pouquíssima venda para grandes grupos. A maioria das nossas vendas foram poucos carros para clientes pequenos de atacado. Então, aproveitamos, abrimos aí novos mercados e estamos com uma rede de clientes muito grande comprando carro aí no atacado. O online também foi muito forte no varejo, como a gente falou, né? Então ajudou. E o mix de carro, a gente vendeu os carros mais antigos e de maior quilometragem que a gente tinha e pior giro. Esses foram os carros que a gente deu mais desconto e acabamos acelerando a venda. A nossa estratégia foi, vamos ficar com os carros de maior giro no estoque, porque se tiver um problema e a economia dar mais para baixo, eu estou preparado, são carros que eu consigo vender facilmente num canal de grande grupo, onde for, porque a gente não sabia como é que ia executar direito. Então agora temos um estoque mais selecionado, com perspectiva de margem muito melhor para frente do que o que a gente entregou aí no segundo trimestre, tá? Obrigado pela pergunta. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro, da Bogari Capital. Edmar, poderia comentar sobre o patamar de depreciação? Porque a depreciação precisou subir, dado o impairment e as surpresas positivas nos seminovos. Volume forte no segundo TRI de 2020 e perspectivas favoráveis no segundo TRI de 2020. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu vou repetir um pouquinho aquilo que eu comentei durante o slide de depreciação, tá? Qual é o ponto aqui? Como a gente vai ter hoje na nossa frota carros que serão vendidos em 2021,
a gente não tem nenhuma garantia nesse momento de que a recuperação que nós estamos vendo agora será mantida pelos próximos 2, 3 trimestres. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos preferindo ser conservadores nesse momento, consolidar a mudança de patamar de preço e de margem que parece que vem, sim, mas para só tomar uma medida de eventual mudança de depreciação mais à frente. Precisamos ainda de um pouco mais de visibilidade. Então, nesse momento, a gente está mais fechadinho na defesa, né, se fosse o futebol, só para você entender, não quer dizer que a gente não vai fazer gol lá na frente. O que eu estou querendo dizer é, se o cenário vier melhor do que isso que nós estamos contando nesse momento, isso se traduzirá em melhores margens de Seminópolis. Tá? Então, isso a gente tem avaliado de maneira recorrente, como o Renato falou, a gente tem reuniões diárias sobre isso, reuniões sobre patamares de preço e depreciação, elas se tornaram semanais, inclusive com comitês mensais. Então, a gente tem olhado com muito carinho, mas para o momento a gente prefere ainda esperar um pouquinho mais de consolidação de cenário positivo. Tá? A nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Carvalho, da Trígono Capital. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Tenho uma pergunta em relação a M&As. Estão olhando alguma oportunidade de consolidação do setor ou na área de tecnologia, considerando o plano estratégico da companhia? Obrigado, Gabriela. O nosso plano estratégico ele passa por crescimento orgânico, tá? E desenvolvimento próprio das nossas soluções, e não por M&As. Olhar é nosso dever e a gente olha todo dia um monte de oportunidades, porque aparece muita oportunidade na mesa que a gente passa o olho aqui e chega a avaliar. Mas, na prática, a base do nosso plano estratégico é crescimento orgânico na Movida, com desenvolvimento próprio das nossas soluções digitais ou através de parcerias aí com algumas empresas de tecnologia. Tá? Essa que é a base nossa aí, sendo bem direto. A nossa próxima pergunta vem da webcast do Sr. Pedro, da Bogari Capital. Edmar, poderia comentar se a venda nos seminovos em julho de 2020, com ticket médio maior, já teve como contrapartida maiores margens brutas e EBITDA, ou o custo do carro vendido também era maior, mantendo a mesma margem no segundo TRI de 2020? Pedro, sim, tem reflexo em margem e, adicionalmente, na medida em que o preço médio do carro vendido aumenta, isso ajuda a diluir o SG&A. Então, quando você olha para 2021, com a frota que a gente já tem, com o ticket médio subindo, isso vai ajudar a diminuir custo lá na frente e, como o Renato falou, coloca a gente num patamar de competitividade muito importante em relação aos competidores. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Fernando, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Renato. Bom dia, Ed. É só um follow-up na questão de volume. Eu acho que essa recuperação de volume que a gente tem visto no RAC tem surpreendido todo mundo, né? A gente está vendo volume quase de volta para os níveis pré-crise, num cenário econômico ainda muito, muito desafiador. Eu sei que vocês comentaram bastante sobre isso, mas queria entender um pouco melhor, assim, quando a gente olha dentro do corporate, o que tem surpreendido, né? Porque se a gente pensa no segmento, lazer, vocês comentaram que continua relativamente fraco. Quando a gente olha o mercado de replacement, eu imagino, pelo menos, me corrija se estiver errado, que também não está tão forte, porque com menos circulação, né, tem menos acidente. E a gente olha no corporate, o Uber continua também, até onde a gente tem escutado, ainda abaixo, relativamente abaixo dos padrões históricos. O Renato comentou muito do aluguel mensal pessoa física, claramente é um produto que deve ter assim, suportando bastante, mas se vocês pudessem explorar um pouco mais quem está alugando o carro, né? Acho que essa é uma pergunta que, pelo menos aqui do nosso lado, a gente tem recebido bastante. Da onde está vindo essa demanda relativamente alta num cenário econômico ainda desafiador? Se vocês pudessem explorar um pouquinho mais esse ponto, seria interessante. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Deixa eu dar um pouquinho mais de cor aqui para o segmento, tá? Basicamente é o seguinte, aeroporto realmente está abaixo, mas ele melhorou também, tá? Então tem gente já viajando de avião. Se você olhar, o aéreo deve estar aí mais ou menos em 30%, 40%, dependendo da companhia, dependendo do local, de 30% a 40% do volume pré-pandemia.
a gente está mais ou menos 40% do volume pré-pandemia quando fala do turista chegando na cidade e alugando um carro, tá? O que aumentou muito? Aumentou muito a viagem de fim de semana, muito, está acima do pré-pandemia, isso não tinha desse jeito, tem muito cliente novo. Então você pegar, tem loja nossa, uma loja igual a Congonhas, está faturando bem mais do que na época da pandemia, mas não é com viajantes de aeroporto, é porque a pessoa não conhece, nunca tinha alugado o carro e ela está indo onde é que ela pensa que tem, no aeroporto. Então ela chega lá em Congonhas para alugar o carro e vir, tá? Estamos buscando muita gente pelo digital, então, de novo, com mídia programática, quando a pessoa começa a procurar um destino, a gente já começa a impactar esse cliente para trazer ele para cá. Isso tem crescido bastante, tem compensado aí no lado do eventual. O mensal pessoa física e o 0 km tem ajudado bastante, sem dúvida, são os produtos que mais crescem. E uma surpresa positiva foi o corporativo. O corporativo de empresa grande, ele está só 13% abaixo do que era pré-pandemia, no eventual, tá? Isso não é ele viajando de avião e pegando. Ele tem agora uma alocação para poder ir viajar. Então é diferente. São Paulo-Rio é um trecho muito forte. Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba. O grosso é São Paulo, alguns estados, né? Então até São Paulo, Minas Gerais tem bastante. Mas é claro que você tem também no Nordeste muita viagem de carro que antes não era feita de carro, tá? Então isso aí está trazendo o corporativo grande ainda abaixo do pré-pandemia e o corporativo pequeno, médio e pequena, ele já está em nível de pré-pandemia e eu, na minha visão, ele passa o pré-pandemia já no mês que vem. Se ele continuar crescendo do jeito que está vindo, acho que todo mundo está se adaptando ao uso do carro. O número de clientes novos PJ na B2B digital nossa de hack é muito forte e todos eles alugando mais do que alugavam antes. Então, isso ajuda a gente. O aplicativo, que é o Uber 99, para a gente, lembra que a gente tinha uma penetração mais baixa. Então, eu consigo controlar, a gente está em níveis normais do jeito que a gente gostaria. Se eu quisesse ter mais, eu poderia ter mais no aplicativo. Hoje a gente está com um tamanho controlado, de novo, ele é um buffer nosso de ocupação ali, que fica desse jeito, né? Mas com preços já muito melhores do que níveis pré-pandemia nos contratos novos. Nós estamos terminando de corrigir a base, porque ainda tem gente pagando barato pela promoção que foi feita lá atrás, tá? Mas lá para setembro a gente vai ter corrigido a base e ajudar aí a ter mais rentabilidade aqui também no aplicativo. Acho que assim eu consegui te dar uma visão maior aí do todo, tá? Não, perfeito. Já ajudou bastante, Renato. Obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem da webcast do Sr. Marcos Rodrigo, da CL4 Capital. Olá, bom dia e parabéns pelo resultado. Poderiam comentar os níveis de preços de carros novos e como anda o ambiente competitivo de serviços e seminovos? Obrigado. Marcos, obrigado pela pergunta, sem dúvida importante aqui. O que a gente tem conseguido, né? A gente tem alianças e nosso posicionamento com as montadoras sempre foi de longo prazo. Então você vê que a gente comprou aí quase 3 mil carros aí no segundo trimestre e isso possibilitou a gente a manutenção das condições comerciais que a gente tinha, o nível de desconto que a gente tinha pré-pandemia. Tem sim inflação, que todo mundo consegue ver, né? O aumento de preço público, mas a inflação ela é um pouco maior do que era antes, mas não é também de outro planeta. Tem algumas montadoras e alguns produtos com inflação maior. Então nós estamos selecionando os produtos e mantendo o acordo onde a gente está conseguindo fazer. Onde teve mais mudança de condição comercial, que algumas montadoras deram uma freada, é onde a gente tinha um pouco menos participação, então nós fomos um pouco menos impactados. As nossas alianças, dessa vez nós vemos aí um pouco, acho que quem trabalha também tem que ter sorte, né? Isso ajuda bastante. Então, obrigado aí pela pergunta, mas está dentro do controle, contratos de longo prazo, volume bacana, andando, tá? Tem um desafio, sim, aí pela frente, mas que eu acho que está tudo sob controle. Quando eu olho para a competição está bastante racional, acho que todo mundo está muito demandado, todo mundo brigando para crescer e quando a gente está subindo o preço, todo mundo tem subido o preço atrás. Então, tem sido possível, sim, reajustar os contratos para a nova realidade, em busca de recuperar mais rapidamente a rentabilidade total da companhia e trazer o retorno sobre o capital investido, tá? Então o cenário continua agora, passado o susto lá de abril e maio, voltando ao normal, onde a gente tem uma competição bem racional, todo mundo conseguindo rentabilizar bem o capital que tem aí dentro, já no curto prazo aí, é o que a gente enxerga. Obrigado pela pergunta, Marco. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do webcast do Sr. José Elias,
da Azuri Clube de Investimentos. Bom dia, parabéns pelos resultados apresentados. Como a decisão do STF sobre a incidência do ICMS sobre a operação de venda tem afetado a Movida? Existe algum levantamento? Obrigado. Oi, José Elias, Edmar aqui, bom dia, obrigado pela pergunta. A decisão do STF não mudou o nosso dia a dia, porque na realidade ela reafirmou o convênio que existe, que diz que se houver a venda de carros com menos de 12 meses, é devido o recolhimento do ICMS. Como nós só vendemos carros após um ano de uso, isso significa dizer que não há o recolhimento de ICMS, portanto, né, fica tudo como está para a gente. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Isaac Dias. Parabéns pelo resultado. Gostaria de saber se já tem novos planos para o crescimento da ESG da companhia, além dos 2 comentados. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, tem muita coisa ainda para fazer, né? Acho que essa jornada ainda é uma jornada de muito aprendizado. A gente tem aprendido todo dia. Então, temos sim assumido compromissos de médio e longo prazo, mas à medida que a gente vai atingindo, nós vamos setando novos compromissos. Então, a gente tem muito plano para evoluir na parte ambiental, né? O Carbon Free, tem algumas coisas legais, né? A penetração do Carbon Free, ela está crescendo mesmo na pandemia, então cada vez mais gente valorizando o programa Carbon Free. A parte nossa de energia está evoluindo bastante, da gente ter energia limpa nas lojas, de certificação nas novas lojas, quando a gente tem realmente um processo que em tudo que a gente faz fica cada vez mais sustentável, né? Além disso, coleta seletiva é um negócio que anda bastante bem, então a gente plantou lá atrás e tem evoluído também a cada trimestre. Consumo de energia e água, né? Energia a gente falou, mas também tem caído. Consumo de papel ajuda. Lavagem a seco crescendo percentualmente todo mês. A gente tem planos e meta mês a mês de crescimento desse negócio. Então, o Comitê de Sustentabilidade nosso tem mais de 15 projetos. A gente tem 15 grupos de trabalho, né, trabalhando aqui dentro em cada um desses projetos, com metas mensais, trimestrais e anuais de evolução. E, obviamente, todo trimestre a gente vai aprendendo e surgindo novas coisas para a gente colocar na agenda. É uma agenda viva, onde tem muito aprendizado para ocorrer ainda. Se você pegar no mundo, nas discussões, por exemplo, de locadora, são poucas as pessoas que discutem o escopo nível 3 quando a gente fala de gases de efeito estufa. Então, a Movida já está discutindo gases de estufa nível 3, como é que a gente minimiza isso, fazendo por compensação, sim, porque é um já que hoje não tem oferta de carro elétrico para a gente disponibilizar em escala, mas estamos sim provocando a cadeia de fornecedores nossos para quando nós vamos ter carros híbridos, só polui menos, carro elétrico, a matriz do consumo de álcool. Então tem muita coisa acontecendo aqui. É uma agenda para um dia inteiro para falar de ASG aí. Obrigado pela pergunta. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos pela presença aqui, pelo suporte à companhia. É nesses momentos difíceis, né, de desafio, que a gente vê a diferença de cada equipe, de cada companhia, de cada time, de cada suporte, do relacionamento que a gente tem com todos os stakeholders. E realmente a gente termina esse trimestre muito animado e confiante com o que vem pela frente. Então, gostaria de reforçar a visão que nós temos para o mercado de aluguel de carros, com fundamentos sólidos, bastante positivos, com crescimento significativo para a indústria e com ganho de share pelo posicionamento que a Movida tem hoje, muito bem posicionada na pessoa física, que é o segmento que mais cresce, muito bem posicionada no digital, que é o ambiente que mais cresce, então muito alinhada com as tendências que a gente vê aí de médio prazo. Então, agradeço de novo o suporte de todo mundo, contem com a gente aí, nosso time está todo à disposição, tanto o Edmar, a Camila aqui que lidera a nossa área de RI, também à disposição de todos, com a equipe, sempre para atender aí, tirar dúvidas e garantir o maior nível de transparência possível. Obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Lembra de alugar um carro e testar os nossos serviços aí, tá? Sempre lembrando que a vida é para ser movida com saúde. Um abraço. A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.